Obrigada. Quando puder começar, é só avisar. A gente já pode começar, né? O que vocês acham, meninas? Já minutinhos. Tá bom. Desculpa, Rô, já é para começar? Vai pedir, acho que alguns minutinhos ainda, viu? Só Então tá jóia, só aguardar. A hora que der ok, a Lu começa. Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar. A gente está aí com 28 participantes. E assim que o pessoal for entrando, vai dando continuidade aí na apresentação, tá? Bom, para quem está aqui com a gente, são todos bem-vindos. Bom dia, primeiramente, né? Eu sou a Bárbara, para quem não me conhece. Hoje nós teremos o Art Talks com a Luciane Aver sobre Outubro Rosa e Novembro Azul, onde ela vai falar um pouquinho aí sobre o acolhimento como promoção de saúde. Fiquem à vontade para pôr dúvidas aí no chat. Ela disse que se alguém tiver dúvidas, pode abrir o microfone aí também durante a apresentação. Então, sintam-se à vontade aí para tirar dúvidas e chamem o pessoal, né, que está aí com vocês, da família de vocês, para participarem também da apresentação. Luciane, é com você. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Luciane Aver, eu estou aqui em nome da Vida Informa, minha parceira, e a empresa chamou a gente aqui para conversar um pouquinho sobre esses 2 meses que impactam muito na vida dos homens e das mulheres, o Outubro Rosa e o Novembro Azul. E a gente não vai falar tanto hoje de sinais e sintomas, mas vai falar mais como acolher essas pessoas na doença. Então, eu sou Luciane Aver, eu sou enfermeira, sou mestre em Ciências da Saúde, trabalhei 10 anos na área hospitalar e 15 na área de docência, trabalhando com a saúde pública, indo de encontro na área hospitalar, né? E atualmente eu estou como educadora em saúde empresarial e qualidade de vida. Então, eu venho aqui trazer para vocês um pouco da minha experiência que eu tenho na minha prática de vida. O mês de outubro e o mês de novembro, ele é marcado pela campanha de prevenção ao câncer. O que quer dizer isso? Quando a gente previne, a gente consegue fazer um rastreamento. Então, a gente começa a pegar essa doença lá no início. E com isso, a gente diminui a mortalidade de vida das pessoas. Então, a gente vai ver vários monumentos, né, nesse mês de outubro em rosa, e vários monumentos no mês de novembro em azul. Isso é apenas uns meses para lembrar o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que se olhar, o que a gente tem que se conhecer e se autocuidar. Mas isso deve ser feito todos os meses. A saúde da mulher e a saúde do homem são muito importantes. Então, é necessário que a gente venha uma vez por ano trazer, né, lembrar essas cores e enfatizar e trazer o sinal de luta, né, que a gente tem aqui. Não é verdade? A gente tem um laço. Um laço significa o quê? Luta. Luta na prevenção, conscientização e para lembrar que estamos todos juntos e que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. E aí a gente vai trazer um pouquinho de estatística para vocês.
O câncer de mama é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres, sendo o câncer de mama o segundo mais frequente. Aí você vai falar, nossa, ele não é o primeiro? Então, por que o pessoal vem enfatizar tanto? Pela alta mortalidade de mulheres na terceira idade, ou seja, acima de 50 anos. Quando elas já estabilizaram a vida delas, quando elas estão no auge profissional, essa doença vem atrapalhar a vida dela. Então, quando eu olho aqui em terceiro tipo, né, eu penso assim, então, e ela está em segundo, quem seria o meu primeiro tipo de câncer na mulher que mais mata? Tanto na mulher quanto no homem é o melanoma, que é o câncer mais invasivo e que a gente vai estar, né, enfatizando no mês aí de dezembro que a gente tem sobre o câncer de pele. Né? Só que a gente pensa, quando a gente pensa em câncer de mama, né, a gente fica aí pensando, será que câncer de mama acomete somente mulheres? Não, ele também acomete os homens. E aí você vai falar assim, nossa, mas é só 1% que eu tenho. Depende, esse 1% é seu marido? É seu filho? É a pessoa que você ama? Então, esse 1% é bastante, não é verdade? Quando a gente pensa em 1%, a gente pensa em poucas coisas, mas depende de quem é esse 1% na nossa vida, a importância que essa pessoa tem na nossa vida. Então, isso é o importante que a gente veio aqui enfatizar. E no Brasil, né, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas, para que eu falei, o câncer de pele. Então, em valores absolutos, e é considerado em ambos os sexos, ele é o segundo câncer que mais mata, né? Então, a taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação ao nosso país em desenvolvimento. Por quê? Porque as pessoas se preocupam mais com a sua qualidade de vida. E aí, quando a gente pensa em número de mortes, né, a gente tem aqui os últimos dados do INCA para as mulheres em 2021, para os homens em 2020. O que seria a INCA? É o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, tá? Então, a gente perdeu no ano, né, que a gente teve novos casos, a gente perdeu 18 mil mulheres e 227 homens em 2019. E esse último ano que foi feito, esse censo de 2020 e 2021, tiveram 66.280 novos casos de câncer de mama no total. Quando a gente fala em estatística, a gente está vendo muito no nosso dia a dia o Covid, não é verdade? A gente está vendo muito números de Covid, e a gente está esquecendo das outras doenças que também continuam matando. Quando a gente fala em câncer de próstata, aí vocês vão se assustar. 65.840 casos novos em 2020, correspondendo a 29,2% de tumores que incidem no sexo masculino. E a gente teve 15 mil mortes de homens no último censo, em 2019. Isso choca vocês? Ou vocês tinham noção desse número que a gente tem? Não, né? Quando a gente passa lá na televisão, morreram 500 pessoas de Covid, morreram 1.000 pessoas, não é verdade? Morreram 15 mil homens, 18 mil mulheres, pais de famílias. Essas famílias ficaram desamparadas. Então, é muito sério. Por isso que a gente vem aqui, está sempre relembrando e sempre tentando trazer para vocês esses dados estatísticos. Cuidar do corpo, da mente e do espírito para mantermos a saúde é fundamental. Por isso que a gente veio falar de acolhimento e não de sinais e sintomas que vocês já estão cansados de escutar isso, né? Então, o bem-estar e a nossa qualidade de vida é fundamental para a gente prevenir muitas doenças e reduzir essa influência dos fatores de riscos que tem o desenvolvimento para ela. E quando a gente fala em acolhimento, a gente pensa em prevenção. A gente vem cuidar como está a nossa vida. É hora de parar, é hora de se olharmos, é hora de a gente acordar de manhã e pensar, eu sou um vencedor, porque eu estou vivo. E aí já vai começar logo cedo com o quê? O meu café da manhã.
Eu preparo o meu café da manhã ou eu não tenho tempo para mim? Eu não me cuido. Eu não sou a prioridade em minha vida. Eu tomo meu café em pé ou muitas vezes nem tomo. Então, a prevenção vai começar onde? Cuidando de mim quando eu acordo. A gente não pode esquecer que a gente não tem apenas um corpo físico. A gente tem a nossa mente, a gente tem o aspecto psicológico e a nossa espiritualidade, que tudo isso dá sentido para a nossa vida. Todos esses fatores vão influenciar e são influenciados na nossa saúde e também no nosso adoecer. Com quem eu me relaciono? Quais são as 5 pessoas que estão ao meu redor? Vocês sabiam que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos? Isso choca ou isso conforta? Como são essas pessoas? Elas trazem coisas boas, elas torcem pelo seu progresso, ou elas são pessoas negativas que trazem notícias ruins e que nunca vibram com você, e que encontram dificuldades no seu dia a dia? É muito importante a gente saber com quem a gente se relaciona e o que essas pessoas trazem para a nossa mente. Vamos lembrar um pouquinho, quando a gente acorda atrasado, o farol fecha, o carro não funciona, a roupa fica amassada, o cabelo também não concorda. Já aconteceu com alguém de vocês? Muitas vezes, né? Porque a gente acorda no ponto negativo. Então, quando a nossa mente e o nosso psicológico não está bem, e principalmente a nossa espiritualidade, a gente vai adoecer. Já existem estudos que pessoas com câncer, né, que têm uma boa, uma vida positiva, uma vida regrada, né, ela consegue sair da doença. E eu tive essa própria experiência. Eu tive pacientes que não levantavam mais da cama e que a gente achava que era um paciente terminal. E jamais via possibilidade. Só que eles eram tão positivos que a gente passava uma semana, na outra semana eles estavam em pé. Eles chegavam a chamar a gente no final do corredor e dar tchau, e falar: professora Lu, olha eu aqui, estou em pé. E isso tudo foi o quê? Depois de uma ação que a gente fez. Lá no hospital onde a gente trabalhava, a gente tinha uma parte de acolhimento. E a gente fazia o Dia da Beleza das Mulheres. E a gente escolhia algumas pessoas. E teve um dia que eu escolhi uma paciente que ela não dava mais. E aí eu coloquei ela na cadeira, tirei ela, tomei banho, a gente deu banho nela e levou para fazer a maquiagem. Ela mal conseguia segurar o seu pincel para poder se maquiar. E aí você fica assim: mas você não ajudou ela? Não, porque ela tinha que trabalhar isso. Quando eu voltei ela para o quarto, ela falou: você não tem noção o que você fez por mim. É como se o Gugu tivesse batido na minha porta para reformar a minha casa. Lembra daquele programa que tinha? Então, ela pegou e falou assim: você me tirou da tristeza. Isso é acolher. Acolher é você fazer que o outro se sinta feliz, não fazer o que é melhor para você, né? Um pequeno gesto. Nunca falar com uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer: está tudo bem. Não está tudo bem. Pegue na mão dela e fale assim: o que eu posso te ajudar? O que te faz feliz? O que você quer comer? Eu já tive paciente terminal que a gente só tinha poucos dias, poucas horas de vida, e aí você vai falar assim: o que eu posso fazer para essa paciente? A gente perguntou: o que você gosta de comer? O que você gostaria de comer? E ela me falou: uma coxinha e uma Fanta. Eu desci, comprei para ela, ela comeu, e depois ela foi a óbito. Lógico, ela comeu com autorização do médico, não foi a gente que invadiu, né? Então, assim, às vezes são pequenos gostos. Um copo de Coca-Cola, eles já me pediram. Porque quando você está no hospital, você não tem nada disso. Só que, assim, o paciente terminal, o paciente que está num estágio avançado, ele só precisa que conforte o coração dele. E, às vezes, falar eu te amo não é falar eu te amo, é fazer gestos que representam eu te amo. Às vezes, o seu marido, né, a sua esposa, não vai falar eu te amo, mas ela vai te levar para comer alguma coisa que você gosta, ou vai trazer alguma coisa na sua casa que você gosta. Isso é um gesto de amor. Isso é acolhimento. Quando a gente busca o autoconhecimento, o olhar para si, o compreender nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos, com certeza vão auxiliar a gente a enfrentar melhor qualquer dificuldade que podemos passar em nossas vidas. Eu não consigo fazer com que o outro saiba o que eu estou pensando. Eu preciso me comunicar, eu preciso saber o que está faltando em mim para que o outro possa me ajudar.
Eu falo muito isso porque às vezes as pessoas acordam e falam assim: ah, eu só vou ser feliz no dia que o fulano de tal tiver um bom emprego. Ah, eu só vou ser feliz no dia que eu conseguir isso. Não, a felicidade não está nos outros, a felicidade está onde? Dentro de você. A felicidade só depende de você. Não adianta você buscar no outro. Você não faz atividade física para os outros, você faz para você. Você não se alimenta bem para o outro, você se alimenta bem para você. Você é a pessoa principal da sua vida. Então, quando eu me autoconheço, quando eu olho para mim e quando eu compreendo os meus sentimentos, com certeza isso vai auxiliar no meu dia a dia, a enfrentar as minhas dificuldades que eu posso passar. E quando eu falo em nutrição, nutrir o corpo, alimentação saudável e prática de exercícios físicos fazem toda a diferença. Então, o que é nutrir o corpo? Como está a sua alimentação? O que você come te nutre ou o que você come te envenena? Você já perguntou isso? Não, né? Muitas vezes a gente come pela ansiedade, principalmente agora na época do Covid, muitas pessoas engordaram muito, porque é um preenchimento, você vai colocando a comida para dentro para te preencher um vazio que você não conhece qual vazio é esse. Então, quando eu tenho uma alimentação saudável, quando eu nutro o meu corpo e eu não enveneno, com certeza, 1/3 das mortes de câncer vai estar diminuído, porque isso está relacionado a dietas inadequadas, né, ricas em gorduras, a pessoa sedentária, a pessoa obesa, ela faz o quê? Ela multiplica as células. Toda vez que eu engordo, eu multiplico as minhas células. E se eu tenho um disparador, né, de um câncer, eu vou desenvolver? Vou desenvolver, sim, né? Como que está o meu sedentarismo? Aí você vai falar assim, ah, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Será que você não tem tempo? Isso não é prioridade na sua vida. Você não tem 30 minutos do seu dia que você possa olhar para você? Você trabalha 8 horas, você dorme 8 horas, você gasta lá 4 horas de trânsito para ir, para voltar, aí deu 20, você tem 4 horas ainda. Às vezes essas 4 horas ficam no WhatsApp, na internet, numa televisão, e você não está cuidando de você. Atividade física não é lazer, é compromisso. Compromisso com a sua vida. E muitas pesquisas já estão falando, né, há muito tempo, sobre espiritualidade, né, positividade, indicadores de bem-estar, saúde, gratidão, fé, empatia e solidariedade. O que é isso? Né? Eu nunca vi, antigamente as pessoas não tinham isso, ninguém falava disso. Então, se vocês, quando vocês forem falar com uma pessoa de mais idade, seus pais, suas mães, né? Ninguém passava por isso, mas eles não tinham a nossa vida. Eles não tinham uma internet 24 horas ligada, eles não tinham um WhatsApp que mandava mensagem às 10 e você ficava aflito e já respondia. Simplesmente eles terminavam o serviço deles às 6 da tarde, não às 8, né? E eles acabavam, eles iam para casa, eles curtiam a família, eles tinham todo esse bem-estar mental. Eu ainda moro no interior, eu moro no interior de Santa Catarina, e aqui o comércio fecha das 12 às 14. Então foi muito difícil quando eu vim morar aqui, né? 30 anos de São Paulo, e de repente eu cheguei aqui numa cidade de 350 mil habitantes, que não é uma cidade grande. Tudo abre às 8. Antes das 8 não tem ninguém na rua. Meu filho vai para a escola às 7h30, ele vai sozinho na rua. Né? Então, abre às 8, para às 12, fecha de novo, as pessoas almoçam em casa, dormem depois do almoço, e às 14 elas abrem o comércio. Às 18, o comércio fecha novamente. Então, pensa, uma pessoa que mora em São Paulo, ver isso e entender que isso sim é qualidade de vida. Né? Que as pessoas vivem mais e que elas conseguem produzir, sim, no tempo que está estabelecido e se reorganizar na sua vida. Então, quando eu consigo me reorganizar e quando eu consigo ter agenda, quando eu consigo produzir, eu consigo fazer. Então, quando a gente tem, né, a nossa espiritualidade, a nossa calma, a nossa empatia, isso é um bem-estar para mim. Eu estou tranquila, eu estou calma, eu estou serena. Eu consigo pegar a mensagem, respirar, ler e depois responder.
diminuir o imediatismo. E quando a gente fala de empatia, a empatia é o quê? É a gente parar de olhar para nós e olhar para o outro, né? Não fazer para o outro o que nós gostaríamos. Isso não é empatia. Fazer empatia é fazer para o outro o que ele gostaria, e não o que eu acho que é bom para mim. Quando eu fico doente no hospital, eu tenho uma grande equipe que cuida de mim, uma equipe multiprofissional. Então, não é apenas o médico que vai cuidar de mim. Eu tenho quem? Eu tenho a enfermeira, eu tenho os técnicos de enfermagem que ficam 24 horas em contato com essas pacientes, vendo todos os sinais e sintomas. Eu tenho a pessoa super importante, que é a psicóloga. Eu tenho uma pessoa, um nutricionista que cuida de toda a alimentação. Eu tenho fisioterapeutas que cuidam do meu bem-estar para que eu continue andando, que eu continue me movimentando. Eu tenho pacientes, eu tenho profissionais que fazem terapia ocupacional, que distraem a minha mente, que trabalham a minha memória para que eu não perca a minha noção de tempo e espaço. Então, manter qualidade de vida durante todo o tratamento, eu preciso de muita gente. E eu preciso de quem? Do capelão, que é ele que vai me manter a minha fé. Quando eu trabalhava nesse hospital de câncer, ele era católico. E a gente tinha uma capela. E toda vez que a gente levava os pacientes para fazer radioterapia, a gente passava pela frente da capela. E aí, uma vez, uma paciente olhou para a capela e encheu o olho d'água. Eu perguntei para ela assim, você quer entrar? Ela falou assim, eu não sou católica. Eu falei, mas Deus é um só. Eu falei para ela, a fé está dentro de você, né? Aí ela falou assim, eu quero. Aí eu botei a cadeira de roda dela lá e ela começou a chorar. E ela chorava muito, 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 muito. Então, às vezes, eu preciso me recolher, estar dentro de mim. Então, quando eu tenho toda essa equipe que trabalha, que roda, que me previne, é um acolhimento. Eu estou acolhendo esse paciente. Então, quando a gente tem câncer, a gente não cuida só da doença, e assim num contexto geral. O que será que uma pessoa com câncer, né, pergunta para ela mesma? O que será que vem na cabeça dela quando ela pega um diagnóstico e ela vê lá, positivo, maligno? Vocês já tiveram contato com alguém Todos, que teve né? a doença? Pode. Todos? Vocês, Desculpa, que eu alguém? fui ler todos ali. Que... Tá, pode. Iris, eu acho que seu microfone está aberto. Aqui embaixo, que fica laranjinha de novo, é qualquer coisa. Alguém de vocês já teve contato com alguém com câncer? Ninguém Eu tive de de outra vocês? forma. Eu tive uma forma que, há uns 2 anos atrás, não com um familiar nem nada, mas eu desenvolvi um aplicativo para pessoas terem direto conexão com o enfermeiro e o médico de oncologia. Então, foi esse Olha, tipo de contato que eu tive mais próximo mesmo. nossa, que bacana, Rodrigo. E eles tiveram esse acesso? Sim, era justamente para o paciente ter uma resposta, até tanto como texto como vídeo, e até mesmo os Ds, né, as suas sessões e tudo mais, agendado diretamente no celular mesmo, sabe, direto no aplicativo. Então, se ele estivesse passando mal, algo do tipo, ele conseguiria chamar a enfermeira, o médico, numa chamada de vídeo ou uma mensagem de texto instantânea. Era esse formato aí do sistema. Uma consulta online, né? Exatamente, a qualquer hora, qualquer momento. Porque isso é importante, né? Porque, a verdade, a primeira coisa, né? Que quando a gente pega um diagnóstico com câncer, né? Ela sente muito medo. Ela tem Sim, muitas dúvidas. Será que esse é o fim da linha para a pessoa? É a primeira pessoa, é a primeira coisa que ela pensa. E agora? Né? Quando a gente não, tem... muito disso, Quando a né? gente, Até contato com psicólogo tinha, né, para ajudar. sim, quando a gente tem esse diagnóstico, né, de câncer, a primeira coisa que você pensa, acabou. Minha vida acabou, como que vai ser agora? Será que eu vou ter dinheiro para fazer esse tratamento? Será que eu vou ter chance de ficar curada? Como que é esse meu tratamento? O que vem na cabeça quando a gente começa o tratamento? Primeira coisa, né? Eu vou ficar emagrecida, eu vou ficar sem cabelo,
né? Eu não vou aguentar essa quimioterapia, porque todo mundo fala que é horrível e é ruim mesmo, né? A droga, medicamento é droga, né? Quando a gente tem o ponto na fé, o organismo é ruim mesmo. Como que eu vou contar para minha família que eu estou doente? Muitas pessoas escondem a doença com medo do quê? Com medo que a família não consiga tratar, com medo que a família não consiga acolher. E quando a pessoa fala para você, qual é a primeira, o que você fala para ela? O que você falaria? Vocês falariam para essa pessoa? A pessoa que você ama chegou agora e falou assim, ó, acabei de pegar meu exame, estou com câncer. O que vocês falariam para ela? É difícil, não tem que falar muito, né? É complexo o negócio. Vai dar tudo certo, né? Eu acho que é o mínimo isso. Não é isso que ela quer escutar. Então isso Ela aí. quer escutar, sabe o quê? Você não está sozinho. Eu estou aqui com você. É. Essa vai ser a frase que vocês vão falar. Porque vai dar tudo certo, a gente não sabe se vai dar tudo certo. Nesse sentido que eu quis dizer, isso certo. Eu te falo porque assim, porque muitas vezes eu chegava no hospital e eu falava assim, bom dia, né? Aí o paciente falava assim, bom dia para você, para mim não tá bom dia. Né? Então, assim, quando a gente está com uma paciente com câncer, acolher é você pegar na mão, muitas vezes não falar nada, ou falar assim, você não está sozinha, eu estou aqui com você. Isso aconteceu, nunca vou esquecer, numa manhã chuvosa, num dia frio. Eu cheguei no hospital, eu entrava às 7, eu cheguei umas 15 para as 7 da manhã. E quando eu estava no corredor, uma paciente veio na minha direção, me abraçou e começou a chorar sem parar. E eu falei, meu Deus do céu, nem comecei o plantão ainda, né? E essa mulher está grudada em mim chorando. E aí ela falou, eu não aguento mais. Ela falou assim, eu não suporto mais, eu não dormi nada essa noite. Bem assim. E aí, o que te veio na cabeça? Dor, não é verdade? Ela falou assim, eu não aguento mais essa dor. Só que não era dor física, era dor no coração que ela estava. Eu falei, tá tudo bem. Falei bem assim para ela, você não está sozinha. Peguei o meu aluno que tinha recém-chegado, levei ele até o quarto. Falei assim, Rodrigo, era Rodrigo o nome dele. Você vai ficar aqui com ela de mão dada. Falei bem assim. Falei, você gosta de música? Ela falou, gosto. Ela disse assim, posso colocar uma música? Qual que você gosta? Aí ela falou. A gente colocou, ele ficou de mão dada com ela e ela adormeceu. E eram 10 horas da manhã, ele continuava de mão dada com ela, porque toda vez que ele ia largar a mão, ela segurava na mão dele. E aí chegou a final do plantão, ele falou, professora, eu não fiz nada hoje. Eu fiquei a manhã inteira de mão dada com ela. Eu falei, você fez muito. Isso é ser enfermeiro, isso é fazer enfermagem, é estar ao lado. E no dia seguinte, aí ela acabou cochilando, era umas 11h10, tirei ele do quarto, a gente foi embora. No dia seguinte, ela me chamou, ela falou assim, cadê seu aluno de ontem? Eu falei, peraí, chamei ele, ela falou assim, Rodrigo, você não tem noção o tanto que você foi importante para o meu tratamento. Obrigada. Então, quando a gente tem esse paciente com câncer, eu não preciso, às vezes, falar nada, eu só preciso dar a mão para ele, né? E falar, você não está sozinho. Essa é a frase que mais toca, né? Porque quando a gente recebe, né, quando uma pessoa recebe esse diagnóstico de câncer, ela precisa de apoio de familiares, de amigos, de estranho, né? E muitas pessoas querem dar esse suporte, né? Então, compreender os seus próprios sentimentos em relação à situação e estar ciente das experiências que pode afetar sua vida, como que vai reagir. Cada paciente lida com o próprio diagnóstico de uma maneira específica. Como tem uns que são extremamente fortes, mais fortes que a gente, né? Tem pessoas que não conseguem reagir. Então, eu tenho que entender como que aquilo está fazendo. Então, às vezes, eu venho com maior dó, venho cheio de sentimento, e para ele está tudo bem, porque ele conseguiu, né, trabalhar com isso. Então, escutar é muito importante, né? Muito importante nessa hora do meu acolhimento. Eu estar escutando o que essa pessoa tem para me falar, né? Reserve um pouco do seu tempo com essa pessoa. Não é quantidade, é qualidade do tempo. Quando você está com essa pessoa, você desliga seu celular, você desliga a televisão, né? Isso é muito importante, né? Perguntar se ela gostaria de falar sobre a experiência dela. Muitas vezes a gente pergunta, e aí, como é que foi? Conta para mim, como que aconteceu?
E cada vez que ele conta, isso dói, você mexe numa ferida dessa pessoa. Então, quando a gente faz perguntas para esses pacientes, né, que a gente quer o quê? A gente quer saber como é que aconteceu, como é que você descobriu, né? E agora, o que você vai fazer? Pergunta, você gostaria de falar para mim sobre o que você está passando? Como que está sendo para você isso? Você quer conversar? Às vezes a pessoa não quer conversar, porque todo mundo pergunta. Lembra quando acontece alguma coisa com a gente? A gente conta 40 vezes a mesma história, as primeiras a gente conta em maior detalhe, nas últimas a gente não quer mais contar, está cansado? Não aconteceu isso já com vocês? Né? Então, deixe decidir o que e quanto que ele quer compartilhar disso com você. Esteja disposto a falar sobre as suas experiências e permitir que ela compartilhe os seus medos. Esteja disponível para conversar quantas vezes ela quiser. Essa pessoa ela precisa de espaço. E aí não vai ficar falando com ela só sobre o câncer. Traz outras coisas para ela, né? Traz coisas que distraiam a cabeça dela. Não traga só tragédia. Eu sempre falo, às vezes, você vem contar histórias, é que nem mulher grávida, né? O câncer eu relaciono muito quando você está grávida, né? Às vezes a pessoa vem te contar só a tragédia do parto dela, da amamentação dela. E as pessoas, às vezes, quando tem o diagnóstico de câncer, muitas pessoas vêm contar histórias que foram ruins, né? Então, assim, a gente não faz comparações, a gente não conta histórias de outras pessoas. Cada ser é único, ele é individualizado, ele tem a sua história. E aí, quando eu chego nessa casa, né, muitas vezes eu chego para fazer visita. E essa paciente, às vezes, não teve tempo nem de arrumar a casa dela, não teve ânimo, as louças estão na pia, as roupas estão jogadas. Quando eu ofereço assistência, eu tenho que ser solidário. Às vezes, eu lá lavar uma louça, eu cuidar da casa, eu cuidar do filho dela, né, fazer tarefas que sejam úteis no dia a dia, é muito importante. Isso é solidariedade, isso é empatia, isso é o cuidar. Eu levar o que ela gosta de comer, eu levar uma palavra cruzada, eu levar um livro bacana para ela ler, para poder passar o tempo dela. Eu ter um tempo para me poder sentar e assistir uma série, um capítulo de uma série de Netflix, que é onde eu possa gargalhar, onde eu possa lembrar de histórias de minha infância, onde eu possa lembrar de momentos bons que a gente teve. Isso tudo traz muita força, né? Então, às vezes, a gente acha que pequenos gestos não ajudam, e ajudam bastante. Quando a gente fala nesse negócio de empatia, né, a gente começa a lembrar de muitas histórias. Uma vez eu entrei num quarto de uma paciente também, e ela era da área de saúde, né? Ela falou para mim que ela era enfermeira, e aí ela falou que tinha trabalhado no hospital onde eu tinha também trabalhado. E aí tivemos uma pessoa em comum, e ela me falou assim, você tem o contato dele? Eu falei, tenho. Né? E aí eu peguei e liguei para ele, que era um grande amigo, e falei, fulana de tal está aqui internada. E um dia ele chegou lá, abriu a porta do elevador, ele estava com um buquê de flor, e eu levei até o quarto. Eu cheguei lá com ele, a hora que eu falei, tem uma visita para você. E era essa pessoa que ela não via há mais de 20 anos. Pensa na coisa boa que eu fiz para essa pessoa. Né? Então, assim, você trazer coisas boas, você trazer memórias que tragam, né, positividade, isso é acolhimento. Né? O que dizer? Né? Pergunte como ela está, pergunte se ela quer falar sobre o assunto, pergunte se você pode fazer algo para ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? Foi a história que eu falei da coxinha, né? O que você tem vontade de comer? O que eu posso fazer que te ajude? Seja sincero, diga que você não sabe o que dizer, mas que a pessoa pode contar com você. Expresse os seus sentimentos, né? Expresse com ela, ofereça-se para ouvi-la, né? Diga que você também está triste com essa situação. Você não precisa ficar disfarçando que está tudo bem, porque não está tudo bem. Coloque-se à disposição para ajudá-la no que for preciso. E se você fizer algum comentário errôneo, se você não souber se colocar, peça desculpa, né? Se sentir que disse algo errado. A gente está o quê? A gente está ali acolhendo uma pessoa que está numa situação extremamente vulnerável.
ela também precisa que você esteja vulnerável, que ela também sinta se o que você está sentindo, né, também possa o quê? Acolhê-la, possa sentir esse sentimento que não é só dela. Então, estar vulnerável não é ruim, a gente não precisa ser forte. E tudo bem, porque vai ter dia que a gente também vai chorar. E o que eu tenho que evitar, né, com essas pessoas? O que eu tenho que evitar de falar? Primeira coisa, comparar a situação dela com as outras pessoas. Ah, mas o fulano de tal, ali no corredor, ó, tá pior que você. Então, você tem que agradecer que você está ficando bem. Você anda, você come. Opa, graças a Deus, né? Porque a pessoa que veio te visitar, além de comer e andar, ela também pode sair na rua. Né? Ela não está presa numa cama de hospitalar, ela não está presa num catéter para poder receber medicação, ela não fica 4 horas do dia dela sentada tomando uma quimioterapia. Então, coisas do nosso dia a dia, né, são o que a gente espera para ter uma boa qualidade de vida. Então, nunca compare a situação dela, querendo incentivá-las com palavras, falando, você ainda está bem em relação aos outros. Né? Evite falar, né? Você vai ficar bem, você vai se recuperar, né? Ou minimizar essa situação. A dor do outro é a dor do outro. A gente não sabe o tamanho dessa dor. Às vezes a dor emocional é maior que a dor física. Pensem para uma mulher que caiu o cabelo, caiu os cílios, caiu a sobrancelha e ela ainda teve que tirar a mama. Vocês, mulheres, o que remete isso para vocês? Que sentimento que vocês têm? Ah, mas fica tão bonitinha, carequinha com aquele turbante. O cabelo é a coroa da mulher. A gente não acorda, não arruma o cabelinho para ficar bonitinho, ou prende quando ele não está legal. Então, eu escutei muitos disso. A mama é sinal de nutrição. Ela nutre um filho, é um sinal de sexualidade, é um órgão sexual a mama. Muitos parceiros se separam dessas mulheres. Então, quando a gente, né, fala que a gente vai recuperar e minimiza a situação, isso afeta muito a autoestima dessa mulher. Não tente mostrar falso otimismo ou esperança. Evite usar linguagem que pode fazer com que a pessoa se sinta culpada. Ou seja, você pode vencer isso. Você deve lutar. Não desista. Não joga isso para cima dela. Né? Porque ela pensa assim, eu posso vencer, mas eu não tenho força. Eu não consigo, eu não tenho força. Não desista. Eu tive em beira de leito de pacientes que estavam vindo a óbito e que o familiar estava ali. Você não pode ir embora. Você tem seus filhos. Você tem que ficar aqui. Pensa essa mulher, gente. Como que ela consegue se desligar dessa terra? E a gente tem que pedir licença para esse familiar, falar para ele tomar um café. Enquanto ele toma café, você fala com a pessoa e fala assim, tá tudo bem, você pode ir embora. Os seus filhos estão bem cuidados. Descansa. A sua mãe, muitos pacientes, né, cuidam de pais idosos, eles não querem ir embora, porque eles têm medo que o pai e a mãe sofram. Muitos deles têm filho pequeno, têm marido, têm mulher. Eu tive homens que eram recém-casados e a esposa estava ali do lado, em fase terminal, e falando, você não pode me deixar, não desista, você tem que lutar. Isso a gente tem que evitar. A gente tem que acolher essas pessoas. A gente tem que falar que está tudo bem, que as pessoas estão bem, e que ele pode sim, né? Ele pode sim ter o sentimento dele. Evitar mencionar terapêuticas ou curas alternativas a qual você tenha lido e não tem embasamento científico. Evite mencionar religião, fale de fé, mas não traga a religião para dentro de uma pessoa, porque você não sabe o que ela acredita. Trate da espiritualidade e não da religião das pessoas. Não conte para outras pessoas. Se ele vem e te conta um diagnóstico, deixe que essa pessoa conte a quem ela quiser.
se ela te confiou isso, porque ela confia em você, certo? E você não pode ficar falando para os outros. Isso é um diagnóstico dela, que ela vai escolher quem ela quer que ela acolha. Evite sobrecarregar o paciente com seus próprios sentimentos sobre a doença. E muito importante, né? A gente vem aqui falar, como área de saúde, né? A gente não deve impor a opinião nossa sobre os tratamentos e cuidados que ele está recebendo naquele hospital. Às vezes a gente chega lá e fala o quê? Nossa, como essa enfermagem é desleixada, a cama está mal passada, aqui está sujo, não sei o quê. O paciente não tem que estar escutando isso. Ah, esse seu médico podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Tudo que eu tiver a me direcionar, que eu fale com a equipe, que eu fale com a família desse paciente, que ele fale com a equipe, né? Porque quando a gente acolher, é a gente o quê? É a gente não colocar nossa opinião, a gente ser uma pessoa agradável, a gente está lá para estar ao lado dessas pessoas. Obrigado a todos, espero ter trazido para você algumas informações que possam acolher o coração de vocês. É um prazer estar aqui com a Vida em Forma, trazendo essa manhã para vocês. Obrigada. Obrigada, Luciane. Pessoal, vocês têm dúvidas? Coloquem aí no chat, se alguém tiver alguma dúvida. E se quiser abrir o microfone também, fiquem à vontade. Stop share, né? Que eu coloco para poder sair compartilhamento. Isso. Como foi para vocês a gente estar aqui? Eu acho que sempre é bom esclarecer, né? Sempre é bom falar sobre isso, né? E acolhimento a uma pessoa que teve câncer é uma coisa... Difícil, né? É. Porque a gente não está preparado para a morte. É a única certeza que a gente tem da nossa vida que um dia a gente vai morrer. Isso. Mas nós não somos preparados para perdas. O ser humano não é preparado para perda. Quando eu tenho um diagnóstico de câncer, o meu primeiro momento é de negação. Eu nego a doença. Depois eu me revolto. Depois eu aceito e depois eu procuro tratamento. Então são fases, né, do luto que a gente fala, né? A gente nega, a gente não quer aceitar. Que é como quando a gente pega esse diagnóstico de câncer, é o sentimento de morte que a gente tem. Eu sei porque eu tive um tumor. E quando o médico fala para mim assim, é maligno, você tem 72 horas para operar porque você vai morrer. Ele falou para mim, você vai ter uma parada cardiorrespiratória porque a tua frequência está muito alta. Eu enfermeira, trabalhando há 15 anos, dentro do coisa, eu peguei meu diagnóstico, entrei dentro do Uber e vim chorando, né? Eu morava em São Paulo, da Paulista até o Tatuapé. Quem conhece São Paulo sabe que é uma coisa, 7 horas da noite. O Uber, coitado, estava desesperado. E eu como é que eu vou chegar? A hora que eu cheguei em casa, eu tinha meus 2 filhos, meu marido, eu não conseguia falar. Falei, gente, eu vou morrer? Eu não quero morrer. Né? Porque às vezes a gente fala assim, se morrer tudo bem, não é verdade? Não. É um medo que você tem. Então, como que você recebe esse diagnóstico? Como que um profissional te fala isso, né? Que você tem 72 horas para operar e você sai, você trabalha e você tem filho. Então, assim, né? Respira. E aí eu nunca vou esquecer o meu filho, que tinha 14 anos, ele me pegou, me deitou no colo dele e falou, mãe, tá tudo bem, não vai dar certo. Então, você vê, ele foi a única pessoa da casa que teve o sentimento de falar assim, você não está sozinho. Ele foi o espírito velho da casa, eu sempre brinco, né? Todo mundo, e agora, né? E agora? Então, assim, é muito difícil você receber isso e quem está ao seu lado, quem é a sua rede de apoio. Então, a gente vinha aqui falar hoje, é que se um dia, tomara que não aconteça com ninguém, né? Você não tem que falar nada, você tem que falar assim, ó, eu estou aqui, você não está sozinho, e deixa essa pessoa chorar. Nós tivemos uma colaboradora, a Viviane, que foi interessante ver todo digamos assim, todas essas sequências que você falou. Foi muito bacana, né? Ela superou, lógico, no final,
mas a gente conversava bastante, né? E dava para sentir algumas dessas fases que você falou. E a força que ela teve, né, Hans? Exato, foi Ela teve uma muito, força a superar que foi. é, foi. A mulher é muito forte, né? Ela tira uma força, principalmente se ela tem filho, né? Então, assim, ela tira aquela força dela, de dentro dela, que é incrível, como que ela se refaz. Eu sempre falo, a mulher ela é cíclica, né? Ela vai ter fases que ela vai estar para baixo, vai estar chateada, depois ela vai estar nervosa, né? Vocês vão identificar isso. Depois ela vem toda aquela fase do ciclo dela que ela refaz e que ela repensa. E depois ela começa lá na fase da ovulação, né? Ela começa o quê? Se recriar, né? Se reinventar e aquela força vem de dentro. Então, a mulher ela tem essa potência dos hormônios, que isso ajuda muito ela no tratamento. Eu vejo sempre os homens, quando a gente está tratando, eles são mais carentes, eles ficam mais vulneráveis, né? Eles precisam que a gente esteja mais pertinho deles. E Eu fico assim. tranquilo nessa estatística. Né? E eles gostam, né? Que a gente fica ali cuidando, porque o homem tem o quê? Tem sempre o papel da mãe, da protetora. Né? Então ele gosta quando alguém acolhe, quando alguém cuida, quando alguém protege ele, né? Porque ele sempre está nesse papel de forte, de provedor. Então quando ele é acolhido, ele fica muito, muito feliz. E a saúde do homem é uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho, né? Porque o homem normalmente ele acha que ele nunca fica doente. Então ele é difícil a gente levar ele para o médico, difícil a gente tratar ele, né? Porque ele está sempre bem, porque ele tem que estar bem, né? Isso foi criado lá nos ancestrais, onde os homens saíam para caça e a mulher ficava dentro de casa da caverninha. Então a nossa ancestralidade traz um pouco dessa nossa história até os dias atuais, né? Eu sou forte, eu estou bem, tá tudo certo, né? Ele é muito razão. Ah, se eu passar mal, eu vou pro hospital. Não vou com gosto de ficar ruim, não. Eu vou ficar sofrendo por causa de quê? Tá certo? No meu caso foi ao contrário. Os filhos que tiveram que falar para a mãe que ela estava com câncer. Mas foi difícil poder falar para ela, hein? Nossa, muito, Foi, di- né? foi difícil para poder estar falando isso para ela, né? Demorou um pouco para falar isso para ela. Só que também foi em fase terminal também. Aí, a partir do momento que descobriu, acho que ela passou 2 meses e pouquinho. Aí Deus recolheu ela. É muito sofrimento. Esse final de vida é muito difícil, né, Val? É Val, né? Valdinei, né? Valdinei, Então, assim, a gente sofre muito como enfermagem, como cuidador, né? Porque a gente entra na família de vocês. Então, assim, e a gente fazer essa despedida, a gente entender que é importante ela ir, que ela já cumpriu a sua missão. é isso mesmo. Então, né, assim, é quando a gente se recolhe tudo ali do lado dela, porque aí vocês tiveram esse tempo para quê? Para vocês entenderem que o melhor para ela era ela descansar. O melhor para a gente nunca é a gente perder ninguém, porque a gente é egoísta, a gente quer todo mundo do lado, né? A gente quer o paciente de qualquer jeito, né? Esteja lá ruim para ele, a gente quer que ele fique ali. Muitas vezes a gente vê assim, eu não quero que ele vá embora, eu não quero que ele vá embora. E ele? Como que ele tá? Ele é aquela pessoa que você conhecia ali em cima da cama ainda? Ou não? Ele já foi embora? Né? Porque quando a gente vê o paciente lá em fase terminal, a gente não quer se desligar dele. Então, ele precisa que a gente, né, não seja egoísta e que a gente deixe ele embora na fase terminal. Eu vi uma reportagem também que fala sobre, por exemplo, quem morre somos nós, a pessoa ainda continua viva, né? Isso E mesmo. ela vai estar sempre viva para você, mas quem Sempre. morre, a gente que morre para ela, mas ela sempre vai É, estar viva para você. tá no coração. O que a gente deixa são as memórias, não é nada financeiro para ninguém. Tudo que você deixar financeiro vai ser gasto. Tudo que você deixar em boas memórias vai ficar para sempre. Né? Então, como que está o seu tempo com o seu filho hoje em dia? O que você deixa para ele? Eu pago a melhor escola, eu pago o melhor inglês. Ok, tudo bem. Tá? E o que você deixa de boas lembranças? Você sentou num parque com ele uma vez na vida, você torceu num time de futebol para ele, você sentou para ler um livro para ele. Isso que vai ficar na memória da pessoa. Com certeza você tem lembrança dos bons momentos, e não do financeiro que a sua mãe deixou. Isso mesmo.
do cheiro da comida, do cheiro da roupa dela, do abraço dela. Não é verdade? Como faz falta aquela comidinha. É isso E o mesmo. cheiro, né? Engraçado que o cheiro é uma coisa muito forte, né? A gente não consegue esquecer do cheiro da pessoa. Mas muito bem, parabéns aí pela palestra. Legal, pessoal. Obrigada aí pelas interações. Obrigada, Luciane. Obrigada a vocês. Pessoal, a gente vai disponibilizar agora no Rose uma avaliação de reação aí para vocês falarem um pouquinho de como foi a palestra, para a gente dar um feedback depois para o Rodrigo e para a Luciane também, tá? Então, se vocês puderem acessar já nesse momento, já para a gente ter um feedback. Bom, então acho que é isso. Obrigada, Luciane, pela participação, por ter passado esse conhecimento para a gente em relação a esse tema tão importante, né? Quando a gente fala também em saúde mental, aí referente a esse tema, né? Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, obrigada à equipe da Vida Informa que me trouxe até vocês. É um prazer sempre estar aqui trazendo informações. Tenham um bom dia. Bom dia. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Bom dia.